Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Thiago Sugiura aqui para a gente finalizar as aulas conceituais da nossa unidade 1. Essa aula é bem tranquila. O objetivo dela é falar um pouquinho sobre a utilização da estatística. Na aula anterior, a gente viu as diferenças entre amostras e probabilidades e a gente citou um pouquinho no meio dessa discussão sobre pesquisas de mercado, por exemplo. Então, existem etapas, existem fases específicas quando a gente quer realizar esse tipo de pesquisa e quer coletar esses tipos de dados. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as fases do método estatístico. E essas fases são extremamente naturais quando a gente está falando de métodos estatísticos. A gente não vai conseguir pular etapas, tudo bem? Primeira coisa que a gente vai conseguir ver, existem 5 etapas básicas. Vamos falar um pouquinho de cada um deles na ordem, tudo bem? Então a primeira etapa é o planejamento. Eu não consigo fazer nada se as coisas não estiverem muito bem planejadas. Lembra quando eu falei lá na aula anterior sobre definir com muita calma o seu público-alvo? É aqui no planejamento que você precisa fazer isso. Se em algum momento você vai fazer uma pesquisa estatística, uma pesquisa de mercado, e vai precisar utilizar métodos estatísticos para isso, você tem que ter muito claramente qual é o objetivo da sua pesquisa. Você não pode ir para a coleta de dados com ramificações ou aberturas para a sua pesquisa. Então, o planejamento, eu ouso dizer que é a parte mais importante, porque é ela que vai definir o tempo que você vai gastar, ela vai definir o custo que a sua pesquisa vai ter, tudo bem? Se você não sair de um planejamento com tudo muito bem claro, você não vai realizar uma pesquisa com sucesso, tudo bem? Então, muita atenção no planejamento. Depois que você planejar, tiver todas as suas informações muito bem definidas, vamos coletar os dados. Como que eu vou coletar os dados? Diversas maneiras, e cada uma dessas maneiras vai depender do tipo de informação que você quer. Por exemplo, você pode coletar dados continuamente. Opa, como que está acontecendo aquela informação ao longo do tempo para aquela empresa, por exemplo. Né? Então, dependendo do que você está interessado, você pode medir essas informações ao longo do tempo. Você pode medir essas informações periodicamente, bimestralmente, semestralmente, uma vez por ano. São pesquisas mais longas e pesquisas que podem utilizar dados anteriores, dados de informações passadas também, tá? E eu também posso ter coleta de dados ocasional, ou seja, eu preciso coletar as informações naquele momento, preciso fazer uma pesquisa nova e eu preciso fazer isso, né, naquele momento momentâneo. Essa era a palavra que eu estava procurando. O interesse momentâneo de informações. Eu não quero informações passadas, eu quero informações de agora. Então a gente vai falar que é uma coleta de dados ocasional, tudo bem? Cada um existem as suas características, então se você precisar, vai a fundo, pesquise mais um pouquinho sobre esses tipos de coletas de dados, tá? Terceira parte, eu vou fazer uma crítica, eu vou organizar e eu vou sumerizar, ou seja, eu vou fazer um resumo dessas informações. Para que eu vou fazer isso? Eliminar erros. O que eu não posso ter de maneira alguma na minha pesquisa é erro, porque se você faz uma tomada de decisão baseada em uma pesquisa que contém erros, pode ser devastador, pode acabar com uma empresa. Então, é importante a revisão crítica de todos os dados, a revisão crítica de todas as análises. Muito cuidado, sempre, tudo bem? Compilação dessas informações antes de qualquer exposição de dados, tá? Muito, muito cuidado. Apresentação. Opa, fiz a coleta dos dados, utilizei métodos estatísticos para fazer a minha análise, vou apresentar esses dados. Como que eu vou apresentar esses dados? Tabelas e gráficos. Por quê, professor? Porque você precisa expor essas informações da melhor maneira possível, de maneira rápida, de maneira prática. E tabelas e gráficos são as melhores opções. Não adianta você escrever um texto de 20 linhas que a pessoa responsável para tomar a decisão vai demorar muito tempo lendo aquilo.
constrói aquilo em uma tabela, em um gráfico, ela vai bater o olho e vai conseguir entender o objetivo daquelas informações. Praticidade, objetividade aqui na hora de apresentar os dados, tá? Para finalizar, análise e interpretação. Vou utilizar as medidas estatísticas para interpretar os resultados, para analisar os resultados. Com os resultados em mãos, eu preciso interpretá-los, tá? O que essa informação quer dizer? Opa, eu encontrei que a média de idade dos meus funcionários é tal, mas o que isso quer dizer? Tá? Essa interpretação, essa análise, juntamente com o cerne da sua pesquisa, com o objetivo da sua pesquisa, é essencial. Tudo bem? Então, o momento de utilizar a estatística e o momento de ter muita calma, muito cuidado na hora de interpretar as respostas obtidas. Beleza? Então, ó, os métodos estatísticos, as fases de um método estatístico é muito tranquilo. Tem uma ordem clara que é parte do planejamento até você conseguir apresentar e interpretar esses dados. Muito cuidado quando a gente precisar fazer qualquer tipo de pesquisa para a gente não pular etapas, porque senão você vai perder a sua pesquisa devido a alto custo e ao alto tempo que é demandado. Beleza? Aqui a gente finaliza a nossa unidade 1, que era uma unidade introdutória sobre esses aspectos estatísticos. Na unidade 2 a gente vai começar de fato a ver algumas características e algumas informações muito legais da estatística. Eu espero vocês na próxima. Forte abraço.